Olá pessoal, Eliana está começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje eu vos trago um vídeo super interessantíssimo, pessoal, que eu achei muito interessante e então decidi trazer aqui para vocês no canal. Esse vídeo, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim bem mais descontraído, porque eu vou falar sobre as diferenças, né, que eu consegui notar entre os casamentos celebrados em Angola e os casamentos celebrados aqui no Reino Unido, propriamente na Inglaterra. Por que eu trouxe essa diferença, pessoal? Porque eu não sei como é que é comemorado, né, os casamentos no teu país, mas a maior parte das referências de casamentos que eu tenho são de angolanos, ok, pessoal? Eu participei mais em casamentos em Angola do que propriamente num outro lugar. Então, eu achei muito diferente a forma como os ingleses comemoram os seus casamentos, né, e a forma como nós angolanos comemoramos o nosso casamento. Então, se isso é um vídeo que te interessa, se você quer saber quais são as diferenças que eu consegui achar aqui nos casamentos ingleses, então fique até o final do vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de subscrever, ativar as notificações, deixar um like e também um comentário, porque isso é muito importante, vai ajudar o meu canal a crescer e eu preciso que vocês partilhem os vídeos com mais pessoas, ok, pessoal? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o propósito desse vídeo, ele é assim bem descontraído, né? Eu simplesmente vou relatar as experiências que eu tive aqui na Inglaterra, indo para casamentos de pessoas inglesas, ok? E achei algumas diferenças bem interessantes de compartilhar aqui com vocês, né? Caso vocês também nunca foram para um casamento inglês, então é mais ou menos isso o que acontece, ok, pessoal? Então, só para trazer aqui um bocadinho do contexto, já faz muitos anos, pessoal, muitos anos que eu não participo em um casamento angolano, ok? Então, provavelmente muitas coisas já devem ter mudado. Ok, muitas coisas já devem ter mudado. Se calhar muitas das coisas que eu vi nos casamentos ingleses também já têm sido integradas no casamento, nos casamentos angolanos, né? Mas eu vou falar das diferenças, pessoal, porque eu já não participo em casamentos angolanos há muitos anos. O último casamento em que eu participei, né, foi da minha irmã mais velha, e isso foi em 2012, se eu não me engano. Não, 2013, acho que foi entre 2012 a 2013, uma coisa assim parecida. Foi o último casamento angolano que eu participei, que eu fui, ok? E depois eu também fui para o meu próprio casamento angolano, mas a forma como ele foi feito foi mesmo bem tradicional de um casamento angolano, pessoal. Não teve assim tantas diferenças ou diferenças que eu consegui ver que já não se faziam nos casamentos anteriores e hoje em dia se fazem, ok? Então, essas são as últimas referências de casamento angolano que eu tenho. Que eu tenho. Mas aqui na Inglaterra, pessoal, eu recentemente tenho estado a ir para casamentos. Até o momento, eu já fui a 3 casamentos. Tenho mais um casamento marcado, já agora em setembro. E eu notei, pessoal, que os casamentos ingleses, eles seguem o mesmo padrão, ok? Eu fui no primeiro casamento, achei assim super estranho, né? Achei assim bem estranho, mas não tirei nenhuma conclusão, pessoal. Fui no segundo casamento, vi que era bem parecido com o primeiro. Eu só creio, se calhar, essa é uma coincidência daqui ou dali. E depois foi no terceiro, pessoal. No terceiro mesmo já é que eu tive a conclusão que os casamentos aqui na Inglaterra seguem um padrão, assim, bem específico, pessoal. Então, por esse motivo é que eu trouxe esse vídeo para vocês saberem quais são as diferenças em relação aos países que vocês são, ou dos países onde vocês vêm, ok? Então, pessoal, sem mais demora, vamos começar com a informação. Então, pessoal, as diferenças que eu consegui notar são as seguintes. A primeira diferença já que eu notei, pessoal, foi na entrega do convite, ok? Por quê? Porque em Angola os nossos convites são printados, ok? Os nossos convites são printados, vem aí as informações que as pessoas precisam saber, ok? Mas normalmente são printados. Eu postei um vídeo assim bem curto no meu Instagram e algumas pessoas, né, mandaram uma mensagem no direct a dizer que em Angola já se faz convites online, ok? Já se faz convites online
e tudo mais. Mas eu acho que ainda assim é bem diferente como o convite é apresentado, pessoal. Porque aqui na Inglaterra, o convite é printado também como normalmente nós temos os convites angolanos, mas a diferença é que no convite printado vem um QR Code que a pessoa tem que fazer o scan para poder obter mais informações sobre o evento, pessoal. E aquele QR Code ou convite online não está aí de enfeite. É uma informação que você realmente tem que ler, tem que prestar atenção antes de você ir ao evento, porque lá tem informações importantes que você precisa saber, ok, pessoal? Então, essa aqui já é a primeira diferença, pessoal, que eles enviam, sim, senhora, o convite printado, mas junto com o convite printado vem um QR Code que você tem que fazer o scan e vai te levar para o convite online, ok? O que é que vem no convite printado? Basicamente as mesmas informações que normalmente nós temos no convite de Angola, pessoal, que vem fulano e fulana estavam se casar no dia X, na hora X, no lugar X, Y e Z. É assim. Agora, o convite online, pessoal, aí sim é que eu achei super diferente, pessoal. Muito diferente mesmo a forma como eles apresentam o convite deles online. A primeira página do convite, pessoal, normalmente vem a contar a história do casal, como eles se conheceram, contar aí uma história deles, né? Como é que eles se conheceram, essa coisa toda até ao momento atual. E junto também vem algumas fotos, ok? Para que os convidados possam ver desde a primeira foto que eles tiraram, até algumas fotos durante o relacionamento, até o momento atual da vida deles, que eles estão prontos já para se casar, ok? Então, a primeira página do convite normalmente é essa, a história do casal, junto com algumas fotos. Na segunda parte, pessoal, aí começa já a ficar interessante. Por quê? Porque na segunda parte do convite online vem um formulário, ok? Se não vem um formulário, vem um menu, ok? Vem um menu. Em alguns vem um formulário e em outros não, ok? Então, no menu, pessoal, aqui na Inglaterra, isso aqui é muito diferente, pessoal. Eu nunca fui em um casamento angolano que fizeram isso. Em Angola não se faz isso, ok? Aqui na Inglaterra, pessoal, para quem não sabe, você tem que escolher a tua comida antes de ires para o casamento, ok? Isso mesmo, você tem que escolher aquilo que você vai comer antes de ires para o casamento. Funciona assim. Os noivos colocam o menu no convite deles online. Ok? E aí você vai ver o menu, vai escolher a entrada, vai escolher o prato principal e vai escolher a sobremesa, ok? Conforme aquilo você entender que tem que comer no casamento. Aí você vai preencher o formulário a dizer entrada, quero isso, no prato principal quero isso e assim sucessivamente você vai preencher o formulário, ok? Então, aqui tem uma diferença, pessoal. Alguns noivos colocam o menu e você só tem que dizer aquilo que você quer comer dentro do menu. Outros noivos, pessoal, eles simplesmente deixam o formulário para você preencher e ver o que é que você quer, né? Se você é vegetariano, se você só come peixe, se você come carne, ou se você não tem nenhuma restrição alimentar, ok? Então, normalmente você vai ter que preencher esse formulário. Ok? Isso aqui é a parte dos ingleses, pessoal, que antes de você ir para o evento, você vai ter que escolher aquilo que você quer comer, ok? Agora, se você não preencher esse formulário, você não falar aos noivos o que você quer comer, pessoal, eles simplesmente vão escolher por ti. E aquilo que eles escolherem por você, você vai ter que comer ou não, ok? Então, é muito importante que vocês preencham esse formulário, digam aos noivos aquilo que vocês vão comer antes de vocês irem para o evento, ok? Em Angola, pessoal, aqui a situação é totalmente diferente. Em Angola não se preenche formulário, não se faz absolutamente nada, ok? Angola, pessoal, em Angola você não escolhe a comida que você vai comer. Normalmente, os noivos contratam um serviço de buffet ou de buffet, né? E também contratam um serviço de confeitaria, essa coisa toda, né? E apresentam na festa, ok? Então, normalmente vai ter cubas, né? Das comidas quentes, frias, e vai ter também o serviço de pastelaria, onde vai ter bolos, bolinhos, essa coisa toda. E fica lá exposto, né? Durante o evento, para que quando chegar o momento, né? Que o buffet é aberto, as pessoas irem lá escolherem aquilo que querem comer, ok? Mas normalmente os noivos
noivos não perguntam se a pessoa é vegetariana, se a pessoa é vegetariana, se a pessoa não tem nenhuma restrição alimentar, essa coisa toda. Os noivos esperam que você já saiba que você não tem nenhum tipo de alergia, que você sabe quais são os alimentos que você pode ou não comer, ok, pessoal? Então, eles simplesmente fazem essa apresentação. Eles deixam ali uma mesa com um buffet, uma infinita variedade de comidas, ok? E você simplesmente vai lá e serve o que você quer. E você pode comer a noite toda, pessoal, ok? Você simplesmente pode comer a noite toda. Pode comer desde o princípio até o final da festa. Já aqui na Inglaterra, não, pessoal. Aqui tem um horário específico em que eles vão servir a comida, ok? Vão servir a tua entrada, vão servir o teu prato principal e vão servir a sobremesa que você escolheu naquele horário específico. E depois disso, pessoal, você vai comer só assim small bites que eles vão apresentar durante a festa, ok? Mas eu vou falar disso um bocadinho mais lá pra frente. Então, essa aqui, pessoal, é uma das diferenças já que eu achei, assim mesmo assim, bem diferente. Porque em Angola, você encontra uma infinita mesa de buffet, ok? Que você pode escolher comer quantas vezes você quiser. E na Inglaterra, não. Você tem um horário específico para você comer e acabou, ok? Mas isso aqui vem no convite, ok? Você tem que preencher isso no convite. A outra diferença, pessoal, que eu também consegui notar é que no convite daqui dos ingleses, eles colocam restrição de roupas, ok, pessoal? Normalmente as noivas escolhem as cores que elas querem que os convidados estejam, ok? Então elas vão escolher a paleta de cores, ok? Por exemplo, a noiva pode dizer: eu quero que os meus convidados venham de amarelo, ok? Então ela vai esperar que as pessoas estejam nesse tom, estejam entre um tom escuro até um tom mais clarinho, mas dentro dessa paleta de amarelo, ok? Para os rapazes, não necessariamente o teu fato tem que ser amarelo, mas alguma coisa assim que simboliza a cor amarela, por exemplo, a gravata pode ser amarela, algum pingente que você vai colocar aqui amarelo, sabe, pessoal? Então, a noiva pode escolher qual cor ela quer que os convidados vão para o seu evento. Ou então, se a noiva não escolher a cor, pessoal, ela pode simplesmente colocar uma restrição de cor. Ok? Ela pode dizer: não quero que nenhum dos meus convidados vá de azul, por exemplo. E os convidados não podem ir de azul, ok? Então, essa aqui é uma diferença que eu também consegui notar, porque em Angola não há restrição de cores, ok, pessoal? Em Angola não há isso. Em Angola, as pessoas já sabem que tem certas cores que você não pode ir a um casamento, como por exemplo o branco, ok? As mulheres sabem, principalmente as mulheres, sabem que não podem ir para um casamento vestidas de branco. Isso é uma regra nacional, pessoal. Quem tiver um bocadinho de senso sabe que não pode ir a um casamento de branco. A noiva falando ou não. Em Angola, pessoal, os noivos nem precisam se preocupar em escrever isso. Fulano não pode, ou não podem ir de branco, ou não podem isso, é aquilo, ok? Porque na nossa cabeça, pessoal, se nós formos convidados a um casamento, nós sabemos que nós temos que nos vestir de forma adequada para o casamento, que normalmente é formal, ok? As mulheres vão de vestidos longos, bonitos, apropriados para aquele evento, e os homens também vão apropriados para o casamento, normalmente de fato, sapato fino, gravata, laço, relógios, essa coisa assim, acessórios que remetem, né, a esse tipo de eventos, ok? Então, os noivos não precisam se preocupar em falar para os seus convidados não colocarem isso, não colocarem aquilo, ok? A não ser que seja uma festa temática ou que os noivos realmente façam questão que os seus convidados vão só de uma só cor ou vão com um estilo de roupa, então eles colocam. Mas normalmente, pessoal, em Angola não vem restrição de vestimenta, ok? Normalmente vai ser só formal, vestimenta formal ou a rigor, ok? Todo mundo já sabe o que isso significa, ok? Mas aqui, pessoal, aqui é importante que você leia o convite, porque eles realmente colocam a paleta de cores que você tem que vestir para ir ao casamento deles, ok? Então, o primeiro casamento que eu fui, a noiva especificou o tom de cor que ela queria que os convidados fossem. No segundo casamento, a noiva restringiu uma cor, ok? Disse que não queria que nenhum dos seus convidados fossem daquela cor, ok? Então é isso, pessoal. Quando você vem para um casamento inglês, tenha certeza que você lê o convite para que você não vá assim sem dar a perceber que você não leu o convite, ok? Então, isso é uma coisa que também vem no convite. A outra coisa que também vem dentro do convite e que normalmente nós angolanos não fazemos isso é especificar
o detalhe do evento, ok? A programação do evento, por exemplo. Nós não fazemos isso, pessoal. Nós não fazemos isso. Você simplesmente sabe onde é que é o evento, o horário, e você vai participar do evento e tudo que tiver que acontecer lá, os horários, você vai saber durante o evento, ok? Aqui na Inglaterra, não, pessoal. Aqui isso já vem dentro do convite, ok? Normalmente eles falam que da X a X horas vai ser isso, da X a X vai ser aquilo, da X a X vai ser isso, da X a X não sei o quê, e assim sucessivamente, ok, pessoal? Então você vai saber tudo do evento, ok? Tudo do evento você vai saber no convite. Você não vai ficar por fora daquilo que vai acontecer no convite, no evento. Então, pessoal, essa aqui é uma das coisas que eu achei, assim, bem diferente. E ainda só estamos a falar do convite. Ainda sobre o convite, pessoal, outra coisa que também tem no convite, que eu achei, assim, super diferente, é que no convite online, tem uma página que você consegue fazer o upload das fotos que você for tirar, né, durante o evento. Então, em vez de você enviar para o WhatsApp da noiva ou do noivo ou de um familiar assim muito próximo aos noivos, você simplesmente envia, né, faz o upload dos vídeos ou das fotos nessa página que eles colocarem, ok? Que eles colocarem no convite. Então, se você entrar no convite online, fazer o upload de tudo que você, de fotos, vídeos, que você conseguiu tirar durante o evento, e você faz o upload lá, ok? Então, isso é uma coisa que eu também, assim, acho, assim, super diferente, pessoal, porque eu realmente nunca tinha ido a um casamento angolano em que dava para fazer isso, ok, pessoal? Então, isso é uma coisa que eu também achei, assim, super, super, super diferente. Agora, saindo do convite, pessoal, a outra coisa que eu também achei, assim, bem diferente é que os noivos também têm a preocupação em fazer marcação de quartos para os seus convidados, ok? Então, como é que funciona isso, pessoal? Normalmente, eles têm a preferência de se casarem em hotéis, ok? Mas não é qualquer hotel, pessoal. São hotéis que têm jardins assim bem grandes, com cheios de flores, aqueles jardins assim mesmo bem fotográficos, bem bonitos. Eu acho que vocês já devem estar a imaginar os tipos de jardins que eu estou a falar. E também a estrutura do hotel não é um hotel convencional, ok? É um hotel que se parece com palácios, pessoal. Um hotel que se parece com castelos, ok? Castelos, aqueles castelos bonitos, aqueles palácios de antigamente. Normalmente tem esse tipo de estrutura, ok? Então, as pessoas têm preferência em se casar em esse tipo de hotel, porque esses hotéis também são licenciados para terem festas de casamento e também para que a cerimônia civil aconteça lá, ok? Eles têm esse tipo de licença. Então, muitas pessoas, pelo menos os 3 casamentos onde eu fui, as pessoas, e também no meu próprio casamento pessoal daqui da Inglaterra, eu também me casei em um lugar desses, ok? Em um hotel. Então, normalmente o casal, né? Ele faz a booking de quartos, reserva quartos para os seus convidados. Somente assim, se você tem que viajar de muito longe, né? Você tem que viajar de muito longe. Ficas aí no hotel já com os noivos, essa coisa toda, ok? Então isso aqui é super diferente também, pessoal, porque em Angola quem vai casar não se preocupa aonde é que os seus convidados vão ficar, ok? Os convidados é que sabem se ficam aonde, se não ficam aonde, eles é que sabem, ok? Os noivos não se preocupam em ver os lugares onde os seus convidados vão ficar, principalmente para aquelas pessoas que moram longe do sítio ou do lugar aonde os noivos escolheram fazer o seu casamento, ok? Outra coisa que eu também achei assim super diferente, pessoal, é que eles se casam já mesmo dentro desse hotel, ok? Todo o evento acontece nesse hotel. Os noivos e os convidados ficam já lá no hotel, né? A cerimônia do civil acontece lá no hotel. A festa em si também acontece já lá no hotel, pessoal. Então, tudo acontece já nesse único hotel. E com isso, pessoal, não existe o carro da noiva. O carro da noiva aqui não existe, pessoal, porque não tem essa necessidade dos noivos se locomoverem, já que tudo é dentro do hotel, pessoal. Tudo acontece dentro do mesmo hotel. Então, a cerimônia no civil é dentro desse hotel que eles escolheram. A tal festa do casamento é dentro desse hotel que eles escolheram, ok? Os tais convidados também vão ficar mesmo lá nesse hotel que eles escolheram, que os noivos escolheram. Então, pessoal, não tem carro da noiva, ok? Pelo menos eu aqui não vejo, não é algo assim que eu tenho estado a observar que
que é popular, ok, pessoal? No meu casamento, eu optei por carro da noiva porque eu me casei num sítio no civil e depois a festa, né, ou a celebração, o almoço foi em um outro lugar. Então, existia uma distância para se locomover que não dava para ir a pé. Então, eu e o meu marido optamos por ter um carro de noiva. Mas aqui não é algo popular, ok, pessoal? Então, isso aqui foi uma das coisas que eu também notei. Agora, pessoal, dentro da própria cerimônia. Antes de eu falar disso, outra coisa que eu também consegui notar, pessoal, é que aqui os casais têm a preferência de se casar apenas no civil, ok? Eles não se casam na igreja. Ok? Isso é uma coisa que eu também notei que é super diferente da forma como nós comemoramos os nossos casamentos em Angola, porque nós nos casamos normalmente depois de fazermos a festa do noivado ou do pedido, vamos marcar o casamento e normalmente tem sempre o casamento no civil e depois tem o casamento no, na igreja e depois faz a festa, ok? Aqui não, pessoal. Aqui eles casam no civil, dão a festa e acabou. Sem nenhuma intenção de depois irem casar outra vez na igreja. Não, pessoal. Aqui eles só fazem um único casamento no civil e acabou, ok? Então, isso foi uma das coisas que eu também consegui notar que é bem diferente da forma como nós comemoramos ou como nós fazemos o nosso casamento em Angola, ok? Agora, dentro da cerimônia, pessoal, o que que acontece dentro da cerimônia? Normalmente, eu também notei que a cerimônia segue um padrão, né? E normalmente como é que é esse padrão? Normalmente tu chegas, né? Chegas no lugar, aí vai ocorrer a cerimônia no civil, né? Que é normal, não tem muita diferença aí o casal sai, né? O casal sai, tem uma sessão de fotos, né? Com os convidados, essa coisa toda. E depois os noivos encaminham os convidados para uma sala de pre-drinks e também de canapés, ok? Nesse momento, pessoal, em que os convidados estão nessa salinha para fazer um brinde de champanhe, assim, do espumante e alguns canapés para eles comerem, os noivos aproveitam fazer as suas fotos, ok, pessoal? Os noivos aproveitam ter aquele momento para fazer as fotos enquanto os convidados estão lá conversando uns com os outros e os noivos simplesmente vão lá e fazem as suas fotos. Aí, quando os noivos acabam de fazer as fotos, então todos entram para o salão, ok? Para o salão da festa, onde vai acontecer a festa. E aí, cada um procura a sua mesa, sentam-se, essa coisa toda, começam a servir assim começam a servir uns drinks, né, para as pessoas. E eles servem a comida, né, normalmente a comida vai ser aquilo que você já tinha escolhido anteriormente, é o que você vai comer. Depois de servirem a comida, pessoal, começa o momento de discurso, ok? Aqui é muito comum os noivos fazerem discurso, os familiares também fazerem discurso, pessoal. Então, cada um faz o seu discurso, tipo, o noivo faz discurso para a noiva faz discurso por noivo, alguns familiares também fazem discurso para os noivos. Então, é um momento mesmo só para ouvir discursos, ok, pessoal? Depois disso, tem assim, eles integram muito momentos assim descontraídos, de brincadeiras dentro do evento, pessoal. E outra coisa que eu achei muito interessante, que nós não temos nos nossos casamentos angolanos, pelo menos eu nunca vi, é que eles convidam mágicos, ok, para fazerem assim algumas mágicas durante o evento para fazerem mágicas nos convidados, né? Convidam mágicos, cantores, ok? Fazem jogos durante o casamento, ok? Fazem jogos durante o casamento. Então, pessoal, é algo que eu achei assim mesmo bem diferente, ok? E normalmente o casamento é assim, pessoal. É sempre tipo assim: tem jogos ao decorrer do casamento, os mágicos ficam a interagir com os convidados, a fazerem mágicas. E é isso, pessoal. E depois tem o momento do... Outra coisa, pessoal, que eu também achei assim super diferente é o bolo, ok? Normalmente em Angola, pessoal, nós temos aquela... Nós temos aquele... Não é o amor, também não é o fanatismo. A idealização do bolo perfeito, a idealização do bolo bonito para o meu casamento. Pessoal, os bolos dos casamentos aqui na Inglaterra, pessoal, você vai ficar chocada. Se você não está acostumada com a cultura inglesa, você vai ficar chocada, pessoal. Porque não são bolos convencionais, ok? Não são bolos convencionais. Eles optam por bolos engraçados, pessoal. Ok? E nem estamos a falar de bolos, ok?
Eu nem sei como explicar como é que é o bolo deles, porque eu nem sequer tenho palavras para isso, ok? Pessoal, o bolo deles o bolo que eles escolhem para para os casamentos, pessoal, eu nem sei. Vou vos explicar. O primeiro casamento, pessoal, que coisa que eu fui, os noivos escolheram. Tava aqueles bolos do Tesco, de Caterpillar. Acho que é isso, Caterpillar, uma coisa assim parecida. Eles escolheram esse bolo, pessoal. Escolheram duas Caterpillars grandes e à volta do bolo tinha as Caterpillars pequenininhas. Um bolo do Tesco, pessoal. Um bolo do Tesco, ok? Esse foi o bolo do casamento. O segundo casamento que eu fui foram aquelas bolachinhas, teve essas bolachas normais, por exemplo, a Oreo, por exemplo, mas não é essa. Aqui na Inglaterra tem umas bolachas recheadas que vêm de várias cores. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram assim, tipo, travessas, né? Tipo, né? À medida que você vai descendo, a travessa é maior. Então, colocaram assim, várias bolachinhas, né? Assim, parecia uma árvore de Natal, porque o coisa ficou assim, né? Yeah. Então, fizeram várias bolachinhas daquela cor. E o bolo era aquelas bolachinhas, pessoal. O bolo era simplesmente aquelas bolachinhas. Então, quando eles falaram, vamos cortar o bolo, o que é que eles fizeram? Pegaram uma bolachinha, né? Um comeu uma parte, o outro comeu outra parte e acabou. O bolo era esse, pessoal. Não era aqueles bolos de 10 andares, de não sei quantos andares que nós estamos acostumados em Angola, pessoal. Aqui, o bolo de casamento é algo que, se você não está acostumado, você fica assim de boca aberta, você fala assim, sério, que esse aqui é o bolo do casamento. É isso mesmo, pessoal. O bolo do casamento é assim na Inglaterra. Eles escolhem o bolo do casamento deles assim, ok? E isso é uma coisa assim, mesmo assim, bem diferente que eu achei. Ok, pessoal? Muito, 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 muito diferente, ok? Agora, outra coisa, pessoal, que vai vos deixar chocados, vai vos deixar mesmo assim super, super chocados, é que aqui, pessoal, na Inglaterra, nos casamentos, a bebida paga-se, ok? Você não vai no casamento e dizer, ah, não, hoje mesmo vou me estranhar bem com as bebidas. Aqui não, pessoal. Aqui não. Aqui as bebidas pagam-se, ok? Normalmente o que, é que os noivos fazem? Os noivos contratam o serviço do bar, né, do hotel, ou um outro serviço que eles quiserem, e você vai pagar a tua bebida, ok? Aquilo que você quer consumir em termos de bebida durante o evento, você vai pagar. Normalmente os noivos compram, assim, alguns vinhos, ok? Compram vinhos, espumante, por seco, ou então ela compra assim algumas bebidas em garrafa que vão servindo, ok? Que os garçons vão servindo para os convidados, mas é só isso. Eles só vão oferecer vinho tinto, vinho branco, rosé e se calhar um champanhe, ok? São as únicas bebidas que eles oferecem durante aquele momento da comida e mais, assim, tipo, vai se estendendo durante a festa. Mas depois disso, pessoal, também tem um horário para servirem as bebidas, ok? Depois desse horário passar, já não servem mais nada, ok? Então, se você quiser beber uma outra coisa que está fora das bebidas que os noivos escolheram, então você vai ter que pagar do teu próprio dinheiro, ok? Então, sempre que você quiser consumir alguma coisa, você vai pagar a tua bebida, ok, pessoal? Então, é assim. Isso foi uma coisa que me deixou bem surpresa, porque em Angola, pessoal, em Angola você não paga absolutamente nada. Você vai no casamento, você não paga comida, não pagas comida, não pagas bebida, não pagas nada. Porque os noivos fazem a questão de disponibilizar isso na festa. Ok, pessoal? Você não paga nada. Você vai só simplesmente com a tua presença e mais nada. Ok, pessoal? Então, isso é uma coisa que me deixou muito, muito, muito muito assim mesmo surpresa, ok? Outra coisa, pessoal, que também me deixou surpresa é que o casamento aqui demora o dia inteiro, ok? Em Angola, pessoal, os nossos casamentos normalmente começam a partir das 17, 18 horas e terminam às 6 da manhã, ok? Aqui não. Aqui os casamentos começam de manhã e terminam à meia-noite, ok? Então, normalmente o casamento vai começar por volta das 12, 13 horas, ok? Entre 12 a 13 horas começa o casamento e depois termina à meia-noite, ok, pessoal? Tocou meia-noite, o DJ vai fazer a sua mala e vai embora. E os convidados também vão embora, ok, pessoal? Então, aqui é mesmo assim. Então, pessoal,
Essas aqui foram as diferenças que eu consegui notar. Ah, e outra coisa, pessoal, antes que eu me esqueça, antes disso, aqui também as noivas, pessoal, não têm o costume de passar o buquê, ok? Isso também é uma coisa que eu também consegui notar. Aqui as noivas não têm esse costume de passar o buquê. Em Angola, nós até temos brincadeiras, inovamos a forma como nós queremos passar o buquê. Aqui não, pessoal. Aqui não tem esse momento de passar o buquê. A noiva fica com seu buquê e acabou, ok? É isso que acontece. É isso que acontece, ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Sem mais demoras, chegamos